paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos contentes em receber os irmãos na casa de Deus. Já estamos firmes aí, Lucas? Já estamos aí, né? Então nós saudamos aqueles que já nos acompanham pelos canais da internet. Estamos vivendo esse momento na cidade com alguns enfermos, outros se recuperando, o caso do nosso irmão Lima, da irmã Neia, que bom que já estão conosco. Outros estão se recuperando, e assim é esta vida, não é? Assim é esta vida, aqui enfrentando as lutas do dia a dia, no entanto, sempre contando com a presença do nosso Deus. Ele é a nossa força, o nosso canto e a nossa salvação. É nele que nós confiamos. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar ao nosso Senhor, e assim nós já estaremos em culto ao nosso Deus. Esperar ali o Lucas encontrar o cantinho dele, que é a pessoa... Lucas, quando ele estava se arrumando hoje, irmãos, aí a Luísa fez uma filmagem e disse assim: você está parecido com quem? Aí ele disse: com o pastor Edson. Está ali ele, e era com essa roupinha mesmo, né? Tá bom, o Lucas é muito querido. Vamos orar ao nosso Deus, curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Senhor. Soberano Deus, louvamos o teu nome por tanto que tens feito em nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa na tarde deste dia. É o primeiro dia da semana, Senhor, e nós nos alegramos em estarmos juntos na tua casa, nesse propósito bendito de apresentar as nossas vidas, os nossos corpos, como sendo um culto racional a ti. Ó Deus, que tu sejas glorificado em tudo que fizermos nesta tarde e início de noite. Dá, ó Deus, que possamos receber de ti aquilo que tens para nos falar, e dá-nos crescimento neste dia. Sê com aqueles que estão enfermos e impossibilitados de estarem conosco, que em breve tempo os tenhamos conosco. Assim nós oramos no nome de Cristo. Amém. Antes do grupo de louvor nos conduzir à adoração cantada, eu gostaria de destacar, até porque nós não os teremos aqui durante todo o culto, porque eles estarão indo para a Igreja Batista Aldeota, onde Igor vai ser o pregador neste dia. Igor, meu filho mais moço, e a minha nora, Paula Radassa. Sinalizem assim, por favor, estão ali atrás, estão nos dando a alegria de estarem conosco desde ontem, e pastor Deusimar o convidou sem a minha autorização, tá certo? As coisas são assim, nessa atualidade, modernidade, né? Para que ele fosse o pregador hoje na Igreja Batista Aldeota. Fiquei por um lado feliz, por outro um pouco contristado, né? Porque queria que ele tivesse conosco aqui, mas daqui a pouquinho ele tem que se deslocar para a Igreja Batista Aldeota, e a nossa oração é que você seja uma bênção lá, que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Dessa vez passa. Isso, dessa vez passa, né, Hugo? Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. O grupo de louvor, por favor. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Onde abundou o pecado, superando a graça. É essa graça que nos reúne aqui, que nos coloca nesse ajuntamento, trazendo ao único digno de toda a honra, todo louvor a nós, para trazer o que é digno. Então eu queria convidar os irmãos a entoar louvores do nosso Deus e iniciar o ajuntamento. Glória
pastor? É isso que essa música fala a seguir. Ela vai falar sobre que hoje é tempo de louvar a Deus. E todo momento é o momento de louvar a Deus. Então cantemos hoje a Deus.
essa música eu tenho pensado, né, nessa semana, sabe? Eu pensado também nas palavras que a gente recebe aqui na casa do Senhor. O pastor, ele falou uma coisa que realmente tocou muito no coração esses dias, né? Quando ele realmente sente que algo é passado de forma diferente, e ele sabe que é uma coisa que o Espírito comanda, mas ele realmente faz isso, ele é alcançado também. Certo? Ele entende que quando a vontade da criatura se choca com a vontade do Criador, à frente, né? Se coloca à frente, é o que sobressai com certeza é o Criador. E essa música ela fala justamente disso. Ela fala que Deus criou tudo, ela fala, certo, da salvação do Senhor, que Ele, antes que nós nos pecássemos, Ele de fato se colocou numa cruz para nos salvar nesse sentido, e diante de tudo isso, né, o que eu posso dizer, né? O que eu posso fazer se não me entregar ao nosso Senhor? Eu queria colocar também essa mensagem, quando a gente canta assim, já pensou no que a gente está cantando, né? Mas essa palavra, essa letra, toca muito no coração. Eu queria dividir com os irmãos também essa canção. Ou cantemos, menino. Senhor.
dizer. O Senhor representa para nós. É um louvor que fala sobre a tua criação, é um louvor que fala sobre a tua soberania, sobre a tua santidade, que são tão falados na tua palavra. Que nesse momento, de fato, seja o nosso conhecimento pela tua palavra que nos leve a essa adoração, que faça com que a sinceridade dos nossos corações seja um motivo de estarmos aqui. Que o teu Espírito ele possa nos manter sempre juntos nesse lugar para te adorar. E que no dia a dia, que no cotidiano da nossa vida, que nós possamos de fato espelhar o que tu és em nós. Para que os outros possam de fato ler a Bíblia, que é a nossa vida. Para que nós de fato possamos ser vistos como um exemplo, como teu filho. E como Paulo fala, que nós sejamos imitadores de Paulo como ele é de Cristo. Amém. E que de fato essa imitação não seja uma imitação fraca, mas que nós possamos de fato tentar buscar representar o teu reino, representar o que tu és em nossas vidas. Amém. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estão chegando. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Salmo de número 25 e nós leremos os versículos 4, 5 e 6. Salmo de número 25, versículos 4, 5 e 6. Eu gostaria de dizer o seguinte: caso haja pessoas sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, um volume, nós temos Bíblias e o irmão Anselmo poderá servir. Basta sinalizar: pastor, uma Bíblia, por favor. Nós temos, tem uma, aqui, irmão Anselmo, camisa azul, esse nosso querido visitante. Isso, pode dar até aberta já. O Salmo 25, versículos 4, 5 e 6. Já, a irmã Francisca já serviu, irmão Anselmo. Obrigado, querido. Esse é um salmo de Davi. E até quero encorajar os irmãos a lerem todo esse salmo, que é um salmo muito rico. Porém, para esse momento de oração, eu gostaria de me limitar a esses 3 versículos, 4, 5 e 6, para que nós consideremos essa oração de Davi, ou parte dessa oração, que é o Salmo 25, né? E a parte aqui está nos versículos 4, 5 e 6. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém. Esses versículos que estão nessa oração, que é o Salmo 25, irmãos, eles fazem com que nós consideremos bastante aquilo que realmente nós somos. Conforme nós falamos, esse salmo foi escrito por Davi, não é? E se nós fôssemos aqui falar a respeito da vida de Davi, aquilo que ele representa, nós aqui demoraríamos bastante tempo, né? Eu gostaria somente de resumidamente lembrar aos irmãos que Davi foi filho de Jessé, era o filho mais moço de Jessé,
que foi escolhido para ser rei em Israel. Ele foi chamado posteriormente de o homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei poderoso. E em cada vitória, o nosso Deus se revelou a ele como sendo um Deus presente na sua vida. Ele também enfrentou momentos difíceis no seu viver. Teve momento que ele pediu a Deus que criasse um coração novo nele, porque aquele coração que ele tinha já não funcionava de uma maneira adequada. E nós, portanto, encontramos Davi abatido. No relato da sua história, nós nos deparamos com um determinado momento em que Davi teve que se fingir de louco para não ser morto por um rei chamado Aquis, ou Abimeleque, que era o nome sacerdotal dele, de Aquis. E Davi, em cada momento que ele se afastou de Deus, ele teve que se deparar com declínios, com derrotas, com tristezas. E eu acredito que muitos dos seus salmos são resultados dessa percepção que ele tem de que sem Deus ele nada é, de que sem Deus ele não conseguiria êxito algum na sua vida. Por isso ele fala dessa forma: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Muitas vezes nós queremos criar caminhos para nós mesmos, veredas para nós mesmos. Achamos que temos condições plenas para decidirmos o que é bom e também aquilo que não é bom. Davi diz assim: não, o caminho que eu escolhi para mim mesmo nunca deu certo. Portanto, faz-me conhecer os teus caminhos. Se cada cristão tiver essa postura: Senhor, não os meus caminhos, mas os teus caminhos. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus desejos, mas os teus desejos. Não as minhas veredas, mas as tuas veredas. Dá que eu conheça mais do que aquilo que a minha condição humana me faz conhecer. Eu preciso conhecer os teus caminhos. E ele continua: ensina-me as tuas veredas. Onde é que o Senhor quer que eu caminhe, que eu verede? Onde é que o Senhor espera que eu venha a veredar nesta vida? Versículo 5 ele diz: mais que isso, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Duas coisas importantes. Davi diz assim: guia-me na tua vereda e ensina-me. Tantas vezes nós pedimos a Deus que nos abençoe no caminho que nós escolhemos para percorrer. Não é assim? Nós é que escolhemos com quem vamos casar, nós é quem escolhemos onde vamos morar, nós é que escolhemos onde vamos fazer isso, aquilo. Aí quando nós estamos lá, nós pedimos: Senhor, me ajuda aqui, porque a situação está difícil. O caminho que eu escolhi não é bom. Hoje eu comentava com alguns irmãos da igreja que um colega pastor disse algo que nunca saiu da minha mente. Ele diz assim: Deus passa mais tempo corrigindo os nossos erros do que apreciando os nossos acertos. Deus passa mais tempo resolvendo aquilo que equivocadamente nós cometemos do que apreciando aquilo que nós fazemos de bom. Porque tudo que a gente faz partindo da nossa limitada consciência tende a ser algo imperfeito. Aí nós pedimos a Deus: ó Senhor, lembra de Jonas, né? Sem me demorar muito nesse ponto, mas lembra de Jonas? Deus tinha um propósito para ele lá em Nínive, né?
mas ele pegou o navio para Tarsis. Ele parou onde? Lá na barriga do peixe. Aí da barriga do peixe, eu me lembrei do Senhor. Subiu a ti a minha oração. Aí assim, a gente sabe que Deus é um Deus de misericórdia, né? Mas passa pelo nosso pensamento. Por que você não orou antes de tomar o navio errado, rapaz? Por que você não orou antes para saber, Senhor, sabe, o Senhor permite que eu vá? Então, tantas vezes, nós pedimos a Deus que nos abençoe, depois que nós estamos inseridos num caminho que nada tem de comunhão com aquilo que Deus tem por propósito para a nossa vida. Por isso que Davi diz assim: guia-me na tua vereda, não na minha, mas na tua vereda. Aí ele continua: ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Veja que coisa interessante. Veja que associação há entre essa palavra de Davi, né, e aquela palavra lá de Paulo: aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então, tu és o Deus da minha salvação, tu começaste a boa obra em mim, e eu preciso esperar em ti. Em ti. Eu fui salvo, sou salvo e serei salvo. Eu fui salvo do inferno, sou salvo de uma vida pecaminosa aqui, e serei salvo da perdição eterna. São os 3 tempos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Que percepção! Tu me salvaste, e eu espero em ti. O Deus que me salvou, ele vai me preservar. O Deus que me salvou, ele vai me sustentar. O Deus que me salvou, ele vai me orientar no meu dia a dia. O Deus que me salvou é maior que as situações desta vida. O mais impressionante que pode haver na minha vida não foi qualquer cura física que Deus operou no meu viver. O mais impressionante que aconteceu na minha vida foi a minha salvação. Foi quando o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, era como se Davi dissesse assim: já que tu tiveste tanto poder a ponto de me salvar, eu não tenho outro Deus por quem esperar. É em ti que eu espero todo dia. Eu amanheço o dia sabendo que as tuas misericórdias se renovaram. Eu concilio o meu sono após agradecer por mais um dia vencido, porque tu estiveste comigo. Que coisa maravilhosa! Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. E finalmente ele diz, né? E nesse momento, eu me arrisco a pensar que Davi fez uma introspecção, como tantas vezes nós fazemos, né? Uma introspecção. Como é que é a introspecção? A maneira que eu explico para as crianças, às vezes para jovens e adolescentes. O que é uma introspecção? Você pega uma meia, mete a mão dentro da meia, aí puxa a meia, né? E bota pelo avesso. Introspecção é isso. Quando você entra dentro de si e faz uma análise sincera a respeito do que verdadeiramente está dentro de nós. Então eu me arrisco a pensar que Davi fez uma introspecção e disse assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E misericórdia é quando nós recebemos não o que nós merecemos, mas recebemos o produto da graça de Deus. Então é como se Davi dissesse assim: olha, não me abençoa pelo que eu mereço, não me sustenta pelo que eu mereço, cuida de mim pela tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades.
que são desde a eternidade. Portanto, são atributos. Identificam o nosso Deus, marcam o nosso Deus, caracterizam o nosso Deus. Lembra, Senhor, da tua essência. Tu és misericordioso, tu és bondoso. Lembra da tua essência. Cuida de mim, não pelos meus merecimentos. Cuida de mim pelo que tu és. Nós somos salvos pelo que Deus é, irmãos. Não é pelo que nós merecemos. É pelo que Ele é. Não é pelo que nós somos. Nós somos salvos porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bondoso. Porque misericórdia e bondade fazem parte dos atributos de Deus. E isso é o que nos impressiona em relação ao nosso Senhor. Nós vamos ouvir esse belo hino que o grupo vai cantar. Enquanto estivermos cantando este hino, nós estaremos em oração. Eu quero encorajar você a fazer uma introspecção. Olhar para dentro de si e se apresentar diante de Deus. Quem sabe, fazendo essa oração, faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Se você chegou até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja confiar a Deus a situação que você está vivendo, enquanto estivermos cantando o hino, o grupo estiver cantando o hino, você pode se ajoelhar, você pode ficar em pé. Em seguida nós vamos orar. Quando estiver pertinho do final, eu peço o irmão Anilton para vir aqui à frente. Anilton vai interceder por cada um de nós. Se você, enfim, deseja ser alvo das nossas orações, pode ficar em pé ou pode se ajoelhar enquanto estivermos cantando o hino. E em seguida, nosso irmão Anilton Lemos estará aqui à frente e estará orando por cada um de nós. Se uma porta se fecha
graça e a paz do Senhor. Eu gostaria de orar hoje, não só por todos que aqui se encontram, mas também pelas pessoas que estão enfermas. Eu tenho um amigo que, para ele já parece que não tem mais esperança, mas eu creio ainda que Deus pode mudar a situação. E pelos enfermos, se alguém aqui tem alguém que conhece, que está enfermo, eu também peço a Deus por ele. E também, hoje eu gostaria de orar também pelas pessoas, pelas famílias que nem todos ainda se entregaram a Cristo. Eu gostaria muito, é um sonho, provavelmente nunca vou realizar, que fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria que toda a minha família, toda, sem exceção, parentela, todos já tivessem se rendido a Cristo. Mas não ocorreu ainda. Mas eu creio que pode ocorrer. Amém? Pai Santo, Deus querido, Deus amado, muito obrigado por essa tua igreja que está reunida com um propósito de te adorar, de te servir, de te guardar no coração. Igreja essa que tem o desejo de ter um coração transformado, um coração para te servir, para se dedicar a ti 24 horas. Ó Pai querido, que os nossos olhos possam mudar a maneira de ver as coisas, que possamos ter olhos dados por ti, olhos para enxergar com fé, enxergar coisas que não passa nem pelos nossos pensamentos ainda, para ver o teu poder agindo, ó Pai querido, porque tu ainda é Deus poderoso, que nunca muda, tu é Deus imutável. Meu Deus, traz a cura aos enfermos, as pessoas que estão ainda nos hospitais sem esperança, Pai, que o Senhor possa estar lá, trazendo a cura, trazendo esperança, que o Senhor possa enviar pessoas para levar palavras, que essas pessoas possam mudar o rumo de sua vida, que elas possam parar de enxergar apenas a cura física, mas possam ter o desejo pela salvação, que é a maior cura, é o maior presente que o Senhor nos deu, que o Senhor ganhou lá naquela cruz. Ó Pai querido, também te peço por todos de nossas famílias que ainda não se renderam a ti. Ó Pai, toca em seus corações, muda a nossa vida, para que talvez através de exemplos que nós possamos dar, essas pessoas possam se render a ti. Talvez sem palavras, mas com atitudes, ó Pai. Transforma todos nós, porque muitas vezes nós somos muito cheios de si e achamos que não tem mais jeito ou que não podemos fazer mais nada. Mas tem pessoas, ó Pai, que ainda precisam ser resgatadas. Sei que não está em nosso poder, o que nós podemos fazer é apenas interceder, orar, pedindo para que o Espírito Santo possa agir nessas vidas, mas que nós possamos ser os primeiros a ser transformados, da maneira que Tu quer, da forma que Tu quer, e que Tu nos use com os Teus propósitos para o reino. Essa é a minha oração hoje. E que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de todos nós. Amém.
durante a semana que hoje se inicia, nós teremos no dia 29 aniversário do nosso irmão Anilton, né? Esse querido irmão que Deus trouxe para a nossa igreja, não é? Ele e a nossa irmã Cleusa. Se você ainda não conhece esse casal tão precioso, não perca tempo. É um casal muito precioso. Dia 29, não é, Anilton? Deus te abençoe. Estaremos em oração por sua vida. Meus irmãos, rápidos avisos, nesses instantes que antecedem a ida das nossas crianças para o culto infantil, não é? Após o culto, haverá ensaio para a cantata de Natal, com a nossa irmã Jaqueline, tá certo? Quem deve estar pronto, inclusive o Hugo já falou comigo, né? O grupo os músicos deverão estar, as crianças e também aqueles que participarão da encenação, né? Que a irmã Vânia estará à frente dessa parte. E não esqueça, no dia 18 de dezembro é o nosso culto natalino. Nosso culto natalino é dia 18 de dezembro. Então, coloque na sua agenda, esteja conosco e que seja um culto abençoado para a glória de Deus. Durante a semana nós tivemos um problema com a eletricidade aqui na nossa igreja. Foi meio assustador, não é? E eu gostaria a palavra de Deus diz, né? O apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele fala a respeito dos nossos deveres. Ele diz assim: a quem tributo, não é? E a quem honra, honra. E eu gostaria de agradecer publicamente ao nosso querido Luiz, está ali atrás, a Mary França está ali na frente dele. Luiz, Deus te abençoe mais uma vez, tá? Luiz sempre pronto, às vezes eu ligo tarde da noite nesse problema que a gente teve de eletricidade e ele prontamente nos ajuda sempre. Nós tivemos uma perda e estamos tentando resolver. Esse primeiro ar-condicionado, meu lado direito, ele não está funcionando. Na queda da energia, ele parou de funcionar, né? E nós estaremos fazendo um laudo para saber se tem jeito, né? Para mandarmos arrumar. Tudo se resolve, graças a Deus. Quando eu senti o cheiro de queimado, eu pensei que tinha queimado todos, né? E no outro dia, quando ficou arrumado, que eu vi que 3 estavam funcionando, eu disse: amém, Senhor, amém. Só um mesmo e a gente resolve isso. Durante a semana teremos as nossas atividades, meus irmãos, os grupos pequenos que têm os seus WhatsApp, né? Nós poderemos participar. E na terça-feira, com a permissão de Deus, estaremos aqui às 20 horas, dando continuidade ao estudo da palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Quantos visitantes estão conosco? Não visitantes mesmo, mas eu quero destacar com muita alegria a presença do nosso irmão Valdeci e da nossa irmã Vilane. Esse casal tão querido, né? Que estão praticamente fixando moradia lá no Dourado, né? Lá no Dourado, lá em Horizonte. Mas que bom que hoje puderam vir. Estive conversando com a irmã Vilane recentemente, tem enfrentado ainda as consequências da enfermidade, mas hoje está aqui conosco, como isso nos dá alegria. Mais uma vez também a Liane e Nilson, que são muito caros para mim, esse casal querido, né? A dona Amélia também está conosco, mãe de Afro. Então, alguns que estão enfermos não puderam vir, mas nós estamos contando com a presença de tantos para a glória de Deus. Eu não sei se tem mais algum visitante, acredito que todos são de casa, não é? Todos de casa. Tem o amigo do Luiz Isaac, que está ali, eu ainda vou memorizar o seu nome, eu prometo, né? Vinícius. Vou associar com o meu querido Vinícius Góes ali, que aí vai ficar fácil, né? Com o Vinícius Góes. E também, cadê a Marissa? Marissa, me ajuda aí a apresentar essa família que esteve conosco domingo passado, hoje está conosco novamente. Hugão, você pode me ajudar? Igor, não é? Levanta a mão aí, Igor. Quem é? Vamos lá, o nome de cada um. Ivane Oé, Andréa,
Igor, né? Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco. Estou muito feliz em revê-los, tá? E a igreja estará sempre de portas abertas. As crianças já foram, né? Faltou o Vinícius. Eu estou vendo o Vinícius ali, a Laurinha, não é? Eles vão ficar aqui? Eles vão agora, né? Não, porque eu vi uns pequenininhos já saindo, mas agora já pode ir, na Sofia, na Luísa, tá ali, turma boa. Muito bem. Ana Luíse, vai ficar aqui, né, com a gente hoje? Tá certo. Nós outros vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, leremos os versículos de 25 a 34. É o texto que nós vamos ler e meditar na tarde e noite deste dia. Marcos capítulo 5, de 25 a 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Assim diz o texto da palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um episódio conhecido do povo de Deus, que é o episódio de uma mulher que enfrentava uma hemorragia há 12 anos. Ela enfrentava, bem conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela vivera essa situação difícil na sua saúde por 12 anos, tendo perdido, gastado tudo o que ela tinha, tentando cura, sem obter êxito. Ouviu falar a respeito da fama de Jesus e canalizou a sua esperança em Cristo, a sua fé em Cristo, como no final do texto fica evidente: a tua fé te salvou. Ela veio então por trás, não se julgava digna de estar de frente para Jesus, de falar-lhe, de pedir-lhe algo. Por trás, então, ela tocou no manto de Jesus, porque ela entendia que somente tocando no manto de Jesus ela poderia ser curada. E assim ela fez. Tocou no manto de Jesus e então ela foi curada. Jesus, então, sabia que dele tinha saído virtude, poder, cura.
Ele então disse: alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Os discípulos então falaram: olha, há uma multidão aqui te apertando, muitos estão tocando em ti, encostando em ti. E como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Existem toques e toques, não é, irmãos? Existem toques e toques. E Jesus diz assim: não, alguém me tocou. De mim saiu poder. Alguém me tocou. Existe o toque resultado somente de uma multidão que oprimia Jesus, e também um toque revestido de fé, que foi o toque que aquela mulher desenvolveu naquele momento. E ela então, percebendo que não tinha passado despercebida, com medo, porque não se julgava digna de estar com Jesus, tanto que veio por trás, então ela disse: fui eu. E Jesus então a chamou de filha, a livrou e a curou, a salvou. A tua fé te salvou. A tua fé. Eu gostaria de pensar com os irmãos acerca dessa realidade, porque esse episódio que Jesus viveu não é uma parábola, isso é um fato real, algo que realmente aconteceu no ministério de Jesus. Está recheado de ensinamentos doutrinários para a nossa vida. Ele está cheio de lições para o nosso viver. Há em nós muitas pessoas que vivem condições guardadas às proporções distintas, condições semelhantes à condição que aquela mulher vivia. E eu gostaria, portanto, de pensar com você acerca dessa realidade. É um texto que trata de um milagre de Jesus a uma mulher que tinha um mal que produzira nela anos de sofrimentos, padecimentos. Ao ouvir falar de Jesus, então ela canalizou a sua esperança em Cristo. Vamos rapidamente fazer uma releitura, e eu gostaria de trazer alguns destaques desse texto para nós. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Vejam bem, no versículo 25, nós encontramos uma certa mulher que era caracterizada unicamente pelo seu sofrimento, pelo seu padecimento, pela sua dor. Era uma certa mulher, o nome ninguém sabia, não sabia de onde ela vinha, mas era conhecida por ser uma mulher sofredora. Tantas vezes nós também somos conhecidos pelos males que carregamos ao longo da vida, pelas marcas que nós temos, por situações ainda pendentes na nossa trajetória de vida. Lá vem aquele homem que cometeu isso, cometeu aquilo, lá vem aquele homem que é isso, que aqui tem gente, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós sabemos disso, comentei com os irmãos já outro dia, nós moramos praticamente dentro da igreja, e isso tem um lado bom e um lado que não é que seja ruim, mas um lado um tanto difícil, porque semanalmente nós somos abordados por várias pessoas. Alguns nós já sabemos quem são, que são identificadas por suas dificuldades, e sempre me procuram, sempre estão aqui. E tantas vezes eu digo: olha, apareça na hora do culto, para você não só receber esse alimento que eu estou te dando, essa condição material, mas eu gostaria tanto de que você estivesse conosco também junto com aqueles que ouvem a palavra de Deus. Sempre juntamente com o alimento nós damos uma palavra de esperança, mas são pessoas caracterizadas pela necessidade. Como é que você é caracterizado, meu irmão? Ao ler esse texto, me passou essa ideia. Como é que eu sou caracterizado? Se eu vou chegando, por exemplo, eu toco a campainha na casa de Áquila, Áquila olha lá e fala assim: ah, é o pastor.
ele, sabe, é caracterizado pelo quê? Como é que eu sou caracterizado? Essa particularidade do texto me chamou a atenção. Nós somos identificados como alguém que vive padecimentos longos. Somos caracterizados por alguém que abençoa. Porque quando ela ouviu a fama de Jesus, ela ouviu a respeito de alguém que poderia dar um fim ao seu mal. Jesus, portanto, era caracterizado por alguém que abençoava. Como somos caracterizados? O texto continua, então, dizendo assim, versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Mais uma característica da mulher. Era uma mulher completamente sem recursos. Tudo que ela tinha, ela já tinha empreendido em algo que não obteve êxito, não deu certo. Investiu tudo em algo, nos médicos, e não deu certo. O versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Ouvindo a fama de Jesus, ele tinha a fama de ser abençoador. Qual é a minha fama? Qual é a sua fama? Afinal de contas, Jesus Cristo disse que nós seríamos os seus representantes. Ser-me-eis testemunhas. Onde vocês estiverem, eu quero estar por meio de vocês. Ele tinha a fama de alguém que era abençoador, que trazia boa notícia, que fazia o bem, que amava, que se compadecia. Então essa era a fama dele. Mas ela não se julgava digna de estar de frente com Jesus. A minha fama é uma fama de alguém derrotado. A fama dele é uma boa fama de alguém que abençoa. Deixa eu chegar pelo menos por trás e lhe tocar o manto, a sua veste. Versículo 28. Porque ela dizia, olha o que ela dizia, tá? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia isso. Aí nós temos uma lição tão preciosa. Presta atenção. A nossa fé precisa ser dita. Aquilo que nós cremos precisa ser afirmado. Eu acredito que se tocar nas vestes dele, eu serei curada. No que você crê, meu irmão? Você crê na restauração da sua família? Agora há pouco a Nilton mencionava aqui o desejo que há, certamente, que arde em cada coração de um cristão, de ter toda a casa servindo ao Senhor. Aquilo que corresponde à nossa fé precisa ser dito. Eu creio, Senhor. Eu acredito, dizia aquela mulher, que só tocando nas suas vestes eu ficarei curada. O texto continua, versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela acreditava, ela falou que acreditava, e o que mais? Ela agiu. Veja aí, 3 coisas importantes, né? Eu creio, eu afirmo que creio, e eu caminho na direção da minha fé. Eu caminho na direção da minha fé. Eu creio, eu já disse que creio, e eu vou em busca daquilo que eu creio, que eu acredito. E ela foi então curada. Jesus, versículo 30, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Pontualmente, quem me tocou nas vestes? Houve uma ação pontual. Versículo 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Foi diferente. Há toques e toques. Há apertos e há toques. Um toque cheio de fé, né? Versículo 33. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora, Senhor, eu posso me prostrar diante de ti. O Senhor me curou. Agora eu posso. Deixa eu contar a verdade. E toda a verdade fica implícito aí, né? A gente não tem o relato no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas o que é que fica implícito? Ah, minha mente viaja. A minha mente vai longe. Aquela mulher dizendo: Senhor, eu cria, eu tinha fé. Senhor, eu falava para todo mundo que eu tinha fé, que somente tocando nas tuas vestes, esse mal que me perseguia por 12 anos, esse meu flagelo, teria um fim. E eu vim, eu fui por trás, eu te toquei nas vestes. Fui eu, Senhor, que te toquei, porque eu cria, porque eu falava que cria, e porque eu vim na tua direção. O texto continua. Jesus, então, versículo 34, e lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre de todo mal. Tu não és mais alguém marcada pelo flagelo. Tu és filha. Tu és uma filha. Tu foste agora promovida a filha. A tua fé te salvou. Ora, Jesus não disse assim: a fé na fé te salvou. Jesus não diz assim: a cura estava dentro de você há tanto tempo e você não percebia, como algumas pessoas hoje têm dito, né? Acredite em você, a solução está dentro de você. Não, a tua fé te salvou. Fé em quem? No poder de Deus manifestado na pessoa de Cristo. A qualidade da tua fé te salvou. E Ele então a livrou daquele mal. Ela, portanto, pôde caminhar livre, né? Nós podemos destacar tantas coisas desse texto, que é um texto tão rico de ensinamentos. Podemos destacar que o estado daquela mulher era um estado que tantas vezes se assemelha ao que nós vivemos. Era uma mulher certamente o quê? Primeiramente desanimada, sem ânimo, 12 anos sofrendo do mesmo mal, gastou tudo que tinha e não tinha conseguido êxito. Portanto, o desânimo tomou conta da sua vida. Ela não foi levada pelo ânimo em si, ela foi levada pela fé. Meus irmãos, mesmo quando o desânimo tomar conta da nossa vida, não percamos a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua última carta, que foi a segunda carta a Timóteo, ele diz: o meu tempo chegou, eu combati um bom combate, eu completei a carreira. Ele estava preso, na iminência de ser decapitado, mas eu guardei a fé. Tive dias de desânimo, tive dias de tristeza, tive dias de decepção, quando todos me abandonaram. Tive dias em que, na verdade, pensei em parar. Tive dias que disse: o mal que eu não quero fazer, isso que faço, e o bem
que eu gostaria de fazer, eu não faço. Tive dias que eu olhei para dentro de mim e me considerei um miserável homem, o principal dos pecadores, mas eu guardei a fé. Eu não sei que situação você está vivendo, mas se ou quando você viver qualquer situação de desânimo, enfrente o desânimo sem perder a fé. Nós sabemos que na vida nós enfrentamos dias áureos e dias também difíceis, dias tristes, dias de perdas, dias quando a enfermidade invade a nossa casa, o luto invade a nossa casa, o desemprego invade a nossa casa e tende a nos desanimar enquanto pessoas. Mas não perca a fé e declare essa fé e caminhe na direção da fé, assim como fez aquela mulher. O estado de desânimo não impediu que ela tivesse fé, que somente tocando no manto de Cristo poderia ser curada. Vivia, logicamente, um estado também de profunda necessidade. Além da necessidade física, também enfrentava a necessidade social. Era uma certa mulher. Se você olhar o texto que antecede os versículos que nós lemos, nós vamos nos deparar com um homem que era chefe da sinagoga, chamado Jairo. Esse tinha nome. Esse tinha características, era chefe da sinagoga. E a sua filha estava doente. Jesus ia, na verdade, na direção da casa de Jairo, quando ele se deparou com essa mulher, que não tinha nome, era uma certa mulher, que enfrentava um flagelo. Ela tinha necessidades, tanto necessidades físicas, como necessidades sociais, como necessidades espirituais. Tanto que ela foi salva naquele encontro com Cristo, além, obviamente, de necessidade financeira, porque ela tinha gasto tudo que tinha, tentando resolver o seu próprio mal. Tantas vezes fazemos isso, né? Gastamos tanto, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão, e nem condenar quem faz isso ou aquilo, mas eu combato quem põe a esperança nisso. Gasta tanto com terapia, gasta tanto com tantas coisas, e não busca o Senhor Jesus. Gasta com tantas coisas. O meu bem-estar está quando eu entrar na academia, quando eu fizer terapia, quando eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e gasta, eu vou investir. É uma viagem que eu preciso. Quando eu for para a Europa, a minha vida vai melhorar muito. Aí sim, eu estou precisando mesmo de uma viagem, pastor. Depois do momento... Aí perde o dinheiro e não resolve, como aquela mulher. Nós precisamos, acima de tudo, de Jesus, queridos. A sociedade precisa de Jesus, a minha família precisa de Jesus, a sua família precisa de Jesus. Nossa igreja precisa de Jesus, ser cada dia mais cristocêntrica, que ama o Senhor Jesus, que tem uma mensagem única, chamada Jesus e este crucificado. O que aquela mulher precisava era de Jesus, e o que eu preciso também é de Jesus, e o que você precisa é de Jesus. O que aquele teu colega de trabalho, que vive aflito por tantas coisas, precisa de Jesus. Nós precisamos é de Jesus. Estado de profunda necessidade. Também vivia um estado de medo de rejeição. De acordo com a tradição da época, ela era considerada uma mulher imunda, porque há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Na cultura judaica, a mulher, quando ela está no seu estado menstrual, ela é considerada imunda. Você pode imaginar uma senhora há 12 anos com o mesmo estado, ininterruptamente. Então era rejeitada há tanto tempo. Vivia também um estado de angústia. Era uma mulher angustiada pela vida que vinha levando
há 12 anos, ela recebeu de Jesus o amparo tão necessário, porque, na verdade, o Jesus que nós cremos, presta atenção, é aquele que disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É aquele que disse: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. O Jesus que cremos é um Jesus que ampara o desanimado, que ama o necessitado, que acolhe o amedrontado, que recebe o rejeitado, que senta com o angustiado, porque Ele é o Cristo de Deus, é o ungido do Senhor, que veio para nos proporcionar vida abundante, vida eterna, vida plena e abundante. Este Jesus, o amparo necessário para aquela mulher era Jesus. O seu amparo é Jesus. É Jesus. Porque Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Destaco, e eu já dei uma pincelada também sobre isso, a respeito do caráter da fé daquela mulher. Não era uma fé teológica. Nós aqui, nós temos a nossa igreja, não obstante ser uma igreja não muito numerosa, mas nós temos tantas pessoas que têm interesse em leituras, que me procuram constantemente para tirarem dúvidas em questões teológicas. A fé daquela mulher não era uma fé baseada na teologia, era uma fé baseada na esperança. Na esperança. Tantas vezes nós nos deparamos com pessoas tão simples, porém com tanta fé. Há um conto, e há algum tempo eu contei essa história, de um escritor russo chamado Tolstói. E esse conto é chamado de Os Três Eremitas. Rapidamente, um sacerdote, não sei se pastor ou padre, ia num navio, e numa viagem longa, e em determinado momento ele foi para a parte comum do navio. E alguns marinheiros estavam conversando e apontaram para um determinado local, onde eles afirmavam que havia uma ilha que era habitada somente por 3 homens. 3 homens. E aí o padre ficou curioso, ou o pastor, enfim, o sacerdote ficou curioso e perguntou: escuta, mas como é que é isso? Ele disse: não, é verdade, tem uma ilha nessa direção que é habitada somente por 3 homens que vivem para adorar a Deus. Eles fizeram um voto, e eles só vivem para adorar a Deus. E o sacerdote então chamou o capitão e disse assim: olha, eu queria que o senhor me levasse a essa ilha. O capitão então, respeitando o sacerdote, disse: vamos perder um dia de viagem, mas nós vamos lá sim. E ele foi e colocou o navio na direção daquela ilha. E chegaram, para encurtar a história, né? Tolstói, quem já leu alguma coisa de Tolstói sabe que ele tem, é muito boa a leitura de Tolstói. Aí ele faz todo uma volta, né? Mas assim, sendo bem objetivo, chegaram lá na ilha, ele pegou um barco, o navio ficou longe, chegou até, ele foi com alguns outros, e havia realmente 3 homens eremitas, barba grande e tal, né? E o sacerdote então se identificou: olha, eu sou um sacerdote e tal, eu soube que vocês vivem para adorar a Deus. E eles 3 falaram: sim, nós vivemos para adorar a Deus. Vocês vivem sozinhos nessa ilha? Sozinhos. E quais são as orações que vocês fazem? E eles disseram: nós só sabemos uma oração. E aí eles: mas que oração é essa? Ele disse: nós oramos assim: vós sois 3, nós somos 3, tem misericórdia de nós. E ele falou assim: mas vocês só sabem essa oração? Ele disse: nós só sabemos. Nem o Pai Nosso? Nós não sabemos. Ah, não, então eu tenho que ficar um dia aqui ensinando a vocês o Pai Nosso, porque é importante que vocês saibam o Pai Nosso. Pediu autorização para o capitão e disse: não tem problema não, fica aí.
E ele ficou lá ensinando para aqueles 3 homens: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ensinou o Pai Nosso para eles durante o dia todo, e eles repetindo: Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, repetindo o tempo inteiro como uma espécie de mantra. E chegou o final do dia: vocês aprenderam? Nós aprendemos, muito obrigado. Beijaram a mão lá do sacerdote, e o sacerdote então pegou um barco e foi para o navio, e eles ficaram na ilha. E lá pela madrugada, o padre não conseguiu, o sacerdote, só que talvez seja padre mesmo, né? O sacerdote não conseguia conciliar o sono, e ficou lá pensando, e de repente lá no navio, quando viu um vulto vindo sobre as águas, e ele ficou assustado, mandou chamar o capitão parou o navio, ficaram observando de longe um vulto. Eram aqueles 3 homens caminhando pelas águas até o navio. E aí jogaram escadinha, eles subiram no navio, e ele disse: cadê o sacerdote? E aí ele: estou aqui. Aí ele disse: por favor, nós esquecemos a oração, o senhor pode ensinar de novo? E com lágrimas nos olhos, o sacerdote disse: vocês não precisam mais que outra oração que a que vocês já vinham fazendo. Moral da história: era uma fé simples, porém que possibilitou a eles a caminharem sobre as águas. A fé daquela mulher não era uma fé baseada em estudos teológicos, mas era uma fé cheia de esperança. Nós precisamos tanto de ter uma fé cheia de esperança. Uma fé que espera, que tem convicção de que Deus não está alheio ao que passamos, de que o Senhor conhece os nossos flagelos, de que o Senhor sabe das nossas marcas, de que Ele conhece cada passo da nossa vida, e que Ele nos ama mesmo quando somos rejeitados por tantos. Aquela mulher então tinha uma fé tão significativa, não é? A fé que a curou era uma fé na pessoa de Cristo, era uma fé sincera, era uma fé que a levava a confessar o tempo todo que acreditava. Ela dizia a todos: se eu somente tocar no manto dele, eu serei curada. Era uma fé confiante, uma fé que a levou a ter atitude. Lembra o salmista, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Era uma fé que vencia qualquer dificuldade. Veio entre a multidão, por trás de Jesus, e lhe tocou no manto. Somente para concluirmos, destaco ainda a consequência de uma fé operante, de uma fé cheia de esperança. Quais são as consequências? Na prática, a fé daquela mulher teve três consequências. A primeira, libertação. Ela foi liberta daquele mal. Ela foi liberta daquele flagelo. Não existem impossíveis para Deus, queridos. Eu não sei como é que está o teu coração, as decepções, as tristezas, mas saiba que o nosso Deus tem poder para aliviar o nosso coração, de nos dar um novo dia, de nos possibilitar perdoar, de nos possibilitar amar, de nos possibilitar continuar vivendo, porque é Ele quem nos sustenta. Outra consequência da sua fé: paz, vida de paz. Jesus despediu aquela mulher dizendo: vai-te em paz. O que te roubava a paz já não existe. E no original nós lemos: vai-te para dentro da paz. Você pode viver agora dentro de um contexto de paz. Jesus a inseriu dentro desse contexto de paz. Jesus a mandou para uma vida de paz, e é assim que Ele faz conosco. Ele nos dá uma paz que vai além da compreensão humana. Agora você pode ter paz.
E finalmente, como consequência da sua fé, ela teve salvação. Ela foi salva. A tua fé te salvou. Jesus então disse: a qualidade da tua fé, a direção da tua fé, em quem você canalizou a sua fé, aquilo que a tua fé te levou a realizar, te salvou. Ela tinha fé, falava da sua fé e foi dirigida pela fé até chegar a Jesus. Significa, meus irmãos, que é a qualidade da nossa fé individual que de fato pode nos levar a termos uma vida plena com Deus. Por isso que Paulo disse, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. O canal é a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não foi aquilo que havia em você que te salvou. Foi a sua fé que te levou a ser salva. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa aliviar as tensões que porventura tendem a impedir que tenhamos uma vida plena, que vivamos com fé, que as angústias dessa vida não venham a inibir a nossa fé, que as aflições, os flagelos dessa vida não venham a inibir a nossa fé, que caminhemos de fé em fé, como quem de fato nasceu de novo por meio da fé. E nisso o Senhor é glorificado. Os que acreditam nisso, digam amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado pelo poder que há na pessoa do Teu Filho, Senhor Jesus, Pai. Nosso Senhor, toca em cada coração. Nosso Senhor, revela-te poderosamente a cada vida, Senhor. E dá ao Deus que as dificuldades desta vida, as angústias desta vida, os flagelos desta vida, as decepções desta vida, jamais possam inibir a nossa fé. Que enfrentemos, ó Pai, os problemas, porém com fé. As dificuldades, porém com fé. Sabemos que nem sempre as coisas são como gostaríamos que fossem, mas que nós vivamos dia a dia com fé, porque o justo vive da fé. Que assim vivamos, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar Tudo Entregarei, esse belo hino do cantor cristão. Durante esse momento, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e você deseja consagrá-los para o sustento da igreja, enquanto estivermos cantando este hino, você poderá vir à frente e poderá consagrar parte daquilo que Deus generosamente tem dado a você. Meu pai falava algo muito interessante, né? Alguns aqui conheceram meu pai. Há 4 anos ele partiu para a eternidade. Lembra dele, Nilson? Papai, boa pessoa, né? E deixou muitas lições. Papai falava algo assim, papai disse assim: Deus só espera de nós aquilo que primeiramente Ele nos deu. Então, se você entende que aquilo que você tem foi Deus que lhe deu, e você tem gratidão por isso, você deve reservar parte daquilo que Ele lhe deu para o sustento da obra do Senhor. Enquanto estivermos cantando, você poderá vir e consagrar ao Senhor parte daquilo que generosamente o Senhor tem dado. Há aqueles que optam por participar do sustento da igreja por transferência. Nós temos uma chave Pix e você poderá consagrar também por meio de transferência bancária. A nossa tesouraria identifica e nós registramos como sendo sustento para a igreja, tanto a igreja como as frentes missionárias que nós ajudamos. Vamos cantar e vamos consagrar as nossas vidas e parte daquilo que Deus tem nos dado para o sustento da obra do Senhor.
presença de todos, desejar uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana na presença do Senhor. Caso tenha que tomar alguma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa a respeito do assunto em questão, porque os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Que nós aprendamos a caminhar nas veredas do Senhor. Lá nós somos seguros. E Deus nos abençoe. Nós teremos um ensaio para as crianças, não é? O grupo de louvor fica, a nossa cantata de Natal após o culto. Nós vamos impetrar a bênção apostólica, depois estaremos à porta para cumprimentar os irmãos e as crianças, o grupo de louvor e o grupo de encenação fica logo aqui para o ensaio. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se, com oração silenciosa estamos pedidos.